Compartilhar aqui. Momento. Ele deve ter uma atualizou o Zoom aqui, tem uma opção diferente lá. O formato aqui. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui ao material do CNU, Conhecimentos Gerais, Administração Pública Federal. Vamos continuar a leitura. Pode parar, pode, né, questionar a qualquer momento, qualquer parte da leitura. A gente vai explicando aos poucos e vamos resolvendo os exercícios dentro do material. Continuando a lei 8.112, artigo 53. Ajuda de custo, esse aqui a gente já leu semana passada, então vou até pular, a gente pode ganhar até 3 meses de remuneração diária, já lemos. Isso aqui é o auxílio moradia, né? Auxílio moradia eu não fiz, eu não falei na revisão, né, antes de começarmos aqui, mas auxílio moradia, quando você recebe o cargo IDS, você tem um valor fixo para pagar o seu aluguel quando você não tem residência própria na localidade, vai estar vindo para Brasília. Normalmente é um valor para cada DS uma diferença. Às vezes começa com 1.800, 2.200, até 2.600, depende do DS. Até o DS que ele chama 17, né? 18 agora também. Antes os DS era de 1 a 6, hoje é de 1 até 18. Sendo que até o 17 você tem FCPE, que é Função Gratificada do Poder Executivo. E o 18 é cargo em comissão, que é o de ministro. Adicional de insalubridade, já lemos. Atividade penosa. Esse aqui é adicional extraordinário, que é hora extra, 50% a mais. Gratificação de cargo em curso. Diário das férias, já lemos. Das licenças. Eu nem tinha feito essa revisão, já vimos. Acho que aqui começa novo assunto. Opa. Sim, agora, 81. Motivos, já lemos isso. Não, ainda não. Vamos lá, ou já. Já lemos sim, já está lá em cima. Acho que aqui começa. Sim, aqui. Dá licença por motivo de doença em pessoa da família. Vamos lá. Aqui ele vai destrinchar um pouco mais. Ali só deu uma noção do motivo. Artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto, da madrasta e enteada, ou dependente que viva suas experiências e conste o seu assessamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições: por até 60 dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor, e por até 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração, né? Consecutivos ou não, sem remuneração. Normalmente acontece o seguinte: você solicita, o órgão do RH sempre vai dizer, olha, os primeiros 60 dias, né, com remuneração. E aí você, né, vai ficar recebendo, vai ficar afastado, acompanhando ali seu familiar que está doente. E aí depois, né, ele vai dizer, quer continuar? Só que aí agora é sem remuneração. E aí você vai ficar mais 90 dias, que vai dar aí 150 dias, né? 60 mais 90, vai ficar 150 dias afastado. Só que os primeiros 60 é com remuneração, os primeiros, e depois os 90 sem remuneração. Aí você opta. E aí depois você vai ter que voltar a trabalhar. E aí depois você vai pedir novamente no ano seguinte, né? Para não completar o período de 12 meses. Então, cadê? Aqui está escrito ali, cada licença própria, cada período de 12 meses. Então, por ano, você pode ficar praticamente metade do ano acompanhando seu cônjuge. Normalmente isso ocorre em situações em que uma doença grave, uma doença que vai ter tratamento, aí você solicita essa situação. Edvan, mas e se for um tratamento permanente? Aí vai existir uma outra licença, não sei se a gente já leu, vai ler lá na frente, eu já expliquei, que é uma licença que você pede uma redução da carga de horário sem precisar compensação. Ele chama de horário especial. Então, pessoas que têm pessoas autistas na família, pessoas com síndrome de Down, pessoas que precisam de cuidados permanentes. Você vai lá no órgão de RH, é um direito seu, na qual você pede uma redução de horário, você comprova, né, o que é que você precisa. Normalmente, eles vão liberar meio expediente, então você vai trabalhar só um expediente, só meio dos expedientes, ou de manhã ou de tarde, e outro horário no contraturno, você vai ficar liberado.
E aí que está a questão, é sem compensação de horário. Significa o seguinte, existem licenças em que existe, né, possibilidade de você fazer horários, né, para estudar, por exemplo, mas depois você tem que compensar o horário. Você vai pedir solicitar para fazer um horário diferenciado, mas depois você tem que compensar em outros dias, outros horários que você não vai ter aula. Nesse caso de pessoas que você tem que ter tratamento permanente, você não vai haver compensação. Você vai receber o seu salário integral, como se estivesse trabalhando as 40 horas semanais, mas não vai trabalhar efetivamente aquelas horas. Vamos lá. Uma questão exemplo. Um servidor apresentou um requerimento pedindo licença para acompanhar tratamento do seu padrasto, que é portador de doença grave, incapacitante, atestado por laudo médico. Nos termos da Lei 8.112, suas alterações, verifica-se que, nesse caso, remuneração no período de licença será no máximo por 30 dias? Não, né? No máximo 60 com remuneração, mais 90 sem remuneração, com remuneração e sem remuneração. Licença poderá ser concedida a cada período de 12 meses? Correto, né? Cada período de 12 meses pode ser. Licença será concedida a cada período será remunerada por 6 meses? Não. Remunerada é só 2 meses. Licença será deferida apenas se existirem servidores em número suficiente na repartição para atendimento? Não, né? Não existe essa restrição. Uma questão de doença, vai ser independente de ter ou não servidor ali, vai ter que fazer uma substituição. Padastro não se inclui no conceito de pessoa da família? Não, se inclui. Então, a letra B mesmo. Pessoa da família aqui, ó, ele coloca qualquer pessoa. Hoje, né, cônjuge, e já botou companheiro, que é o caso de pessoa que vive em união estável, que a gente chama de companheiro. Cônjuge é a pessoa efetivamente casada, certidão de casamento. Pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado, ou dependente, aí que está a questão, ou dependente que viva às suas expensas. Ou seja, você, quando entra no serviço público, eles vão perguntar para você quais dependentes que você quer cadastrar para fins de licença. Você pode botar até sogro, sogra, quem você quiser, irmão, né? Justamente para essa licença. E para fins de imposto de renda. Tem dois itens lá que normalmente quando você está tomando posse no cargo público, quais os dependentes que você quer cadastrar? Ele vai perguntar da seguinte forma: para fins de licença. Tem fiozinho, aquela pessoa, se você ela tiver alguma doença, você vai solicitar licença para ela. Aí você vai marcar, botar o nome das pessoas lá, né? Vai colocar informações, CPF, identidade dela, essas coisas todas. Isso não vai impactar em nada naquele momento. Mas depois, se essa pessoa vier a ter uma doença, depois você vai lá solicitar, meu irmão, tal, eu queria uma licença de tratar a pessoa da família. Se ela não tiver no assentamento funcional, você não vai conseguir tirar. E as pessoas que você vai cadastrar lá com pessoas que vai ser de imposto de renda. Seria o seguinte, quando chega a declaração de imposto de renda, você vai conseguir digitar lá no site da Receita ou na comprovação do imposto de renda seu, e aí a Receita vai bater e vai fazer aquele desconto. Tem que ter atento a isso quando tomar posse. Porque às vezes tem pessoas que esquecem essa parte de licença, né? Pessoa da família. Dá licença para atividade política. Artigo 86. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período em que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato à carga letiva e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Isso dá normalmente uns 3 meses, 3 meses. Normalmente o pessoal sai em julho, né? Terá licença de remuneração durante o período em que mediar a sua escolha, a convenção partidária. Normalmente isso acontece em maio e julho, né? Que aí sai aquelas candidaturas e aí vai até outubro. Aí vai ficar julho, agosto, setembro, outubro, os 4 meses, dá uns 4 meses. Isso aqui essa é a chamada licença, se você é filiado a um partido, chega esse período eleitoral que vamos ter esse ano para vereador, né? Vereador e prefeitos. Você vai lá, comprova e você foi, né, escolhido para ser um dos candidatos do seu partido, você pega aquela escolha, aquela ata do partido, traz para cá para o governo federal, e aí, né, se você é servidor de carreira, você é liberado para a atividade política e continua recebendo remuneração. Isso é normal, assim, não tem nenhuma restrição também, não há necessidade da administração pública, né? Direito seu. Isso acontece muito, na realidade. Muitos nem são candidatos de verdade, isso é só a prática que eu estou dizendo. Às vezes vão trabalhar mesmo no partido, trabalhar para o candidato lá, que a pessoa, né, já tem vindo. A pessoa nem vai fazer campanha para ela, vai fazer campanha para os outros. Mas ela vai ficar aqueles 4 meses afastada para poder trabalhar lá no que a gente chama de diretório político, lá no gabinete, sei lá, onde for.
Isso é normal. Só trazer a ata, você pede a sua licença lá. Artigo 86, parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade desempenha as funções que exerça o cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação, fiscalização dele será afastado a partir de imediato do registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao pleito. Esse aqui só tem esse detalhezinho. Até o 10º dia seguinte ao do pleito, ou seja, dia das eleições. E aqui ele coloca aqui, véspera do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral, como candidato a ficar mediar entre você escolher convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Agora não entendi isso aqui, agora fiquei em dúvida, eu mesmo. Qual foi a diferença aqui? Servidor candidato a qualquer de questões, a direção de recrutamento, a fiscalização dele será afastado a partir de imediato do registro da candidatura para a Justiça Eleitoral. Agora ficou meio estranho aqui. Depois eu vou pegar melhor e vou trazer uma explicação melhor. Porque tem essa pequena diferença. Você sabe por que o DAS, fiscalização, é 10º dia depois do pleito? É estranho. E esse aqui também tem esse detalhe aqui, sem remuneração. Ah, tá, entendi, agora entendi. Esse aqui vai também o concurso do TSE, né? Concurso Unificado, TSE. Só lembrar o seguinte, agora que eu caiu a minha ficha aqui, o que, é que ele está dando aqui no caput do artigo 86, está dizendo o seguinte, na hora que você foi, é porque aqui depois tem outro período aqui, do registro. Agora que eu entendi aqui, o que ele quis falar aqui. Existe um procedimento lá na Justiça Eleitoral que você chama de registro. O registro é quando você leva toda a documentação, sua comprovação toda, e aí, efetivamente você vai se tornar um candidato que vai ter a fotinho lá na, na urna eleitoral. O que ele está explicando no artigo 86 é aquele momento em que teve a convenção partidária, você pegou a ata da reunião, você vai colocar no órgão público dizendo, olha, fui escolhido candidato e eu vou precisar desse tempo para eu poder me registrar no TSE. E isso é uma licença também já de política partidária sem remuneração. O que ele está dizendo aqui agora, no caput, teria que pegar a Lei 8.012 toda, e que tem aquele período que eu estava confundindo, que é quando realmente o servidor, o colega se afasta, e aí você vai ver ele aparecer na TV, você vai ver ele distribuindo papelzinho para a candidatura dele, que é o servidor candidato eletivo local, tem que suas funções, exerce cargo de direção, chefia de assessoramento, ele será afastado a partir do imediato registro, ou seja, ele já registrou para a sua candidatura até o 10º dia seguinte do pleito, ou seja, vai ficar esse que é o período de 4 meses, que tem um período lá até junho e julho, você faz o registro das candidaturas. E aí você vai fazendo campanha até o dia da eleição. E aqui que é com remuneração, né? Esse período aqui não é pré-período eleitoral, é sem remuneração. Aquele período ainda que você ainda vai atrás de documentação, vai atrás de patrocínio, eventualmente, né, de doações, essas coisas. Depois que você registrou a sua campanha, fez todo aquele procedimento aí que você é afastado. Vamos, questão exemplo. Paulo pretende candidatar-se a cargo eletivo no município onde exerce suas funções de servidor público, tendo em vista sua relação com a comunidade local, na qual criou laços de afeto. Nos tempos da Lei 8.012, a licença para atividade política durará até 5, 8, 10 dias após o pleito. O que a gente pode complementar aqui é lembrar o seguinte: aquelas situações onde você, após ser nomeado, que está lá na frente, antes a gente leu, como é que vai ficar a sua situação? Quando é para deputado estadual, deputado federal, cargos maiores, né? Então, presidente, senador, governador, você vai optar entre a sua remuneração, né, ou a remuneração do seu cargo. Então, você assumir um cargo maior desse, nesse caso não, desculpa, estou confundindo. Você vai optar, na realidade, só no cargo de prefeito. Nesses cargos maiores, você já vai automaticamente receber a remuneração de deputado, senador, prefeito, de prefeito não, governador,
e senador, deputado, presidente. São esses quatro que você vai ter que receber a remuneração no cargo seguinte, vai ficar vinculado ao cargo seguinte. No caso de prefeito, e aí entende-se que em tese a remuneração vai ser menor, a gente já leu sobre isso, você vai optar entre a remuneração sua, do cargo, ou a do prefeito. E se for no caso específico de vereador, se houver compatibilidade de horários, porque existem alguns municípios pequenos onde você pode exercer tanto a vereança e o seu cargo, você vai acumular os salários. Caso seja um município maior em que você não tem como acumular esses horários ou ter compatibilidade desses horários, aí você vai ficar igual ao prefeito. Ou você escolhe a sua remuneração de servidor, ou escolhe a remuneração de vereador. Então vamos lá. Cargos maiores: presidente, governador, deputado estadual, deputado federal e senador. Você automaticamente recebe o salário seguinte. Prefeito, você tem que optar o salário do cargo ou de prefeito. Vereador, você pode acumular, desde que você possa exercer cumulativamente o cargo de servidor e a vereança. Existe isso no Brasil? Existe. Algumas câmaras dos vereadores, as reuniões são à noite, né? Isso é uma, duas vezes na semana e você consegue conciliar. Não podendo é igual de prefeito. Você pode escolher. Pode falar, William. Professor, perdoe-me, mas eu não entendi. Presidente, governador, no caso, é igual, fica igual prefeito que você escolhe? Não. Nesses casos, você automaticamente fica vinculado no cargo seguinte. No cargo que você foi eleito. Deputado estadual, deputado federal, senador, presidente ou governador. A lei ela especifica o seguinte: ela especifica prefeito e vereador. Então, entende-se que os cargos maiores, você automaticamente passa a receber o salário de deputado federal, deputado estadual, senador, governador ou presidente. No caso de prefeito, você pode optar entre receber o cargo, o seu salário do cargo ou do prefeito. Você escolhe. No caso especificamente, mas não sei se você percebeu que a gente leu ali em cima, na parte de remuneração e investimento, que quem é que recebe os valores máximos na administração pública federal? Congressistas, então é quem? Deputado e senador. No caso do Estado é quem? Deputado estadual. E quem recebe os vencimentos máximos, o maior vencimento na administração pública? Os ministros do STF, os congressistas ou chefes de poder executivo, que é o prefeito não, é o governador e presidente da República. Porque no Estado também o vencimento máximo é do deputado ou do governador. Então, por isso que a lei de 2012 já fala assim, vai receber o cargo que ele foi eleito. De prefeito ele pode ganhar menos, então você tem o direito de optar entre a remuneração de servidor ou a de prefeito. E de vereador, você pode até acumular, mas caso não seja possível acumular os cargos, você vai escolher entre o cargo, o salário do cargo ou o cargo da vereança. O que mais que a gente pode lembrar aqui de licença política? Isso aí, quando você é eleito, não tem muito a ver, mas assim, eventualmente vai que ele resolve aprofundar. É sobre direito constitucional, que é a seguinte situação. A característica de toda o seu registro, você, você leva para a Justiça Eleitoral na data do registro. Só que a comprovação disso, ou seja, é como se fosse a posse no cargo, é no dia da eleição. Deixa eu tentar explicar. Quando você passa no concurso público, você tem que demonstrar todas as qualificações, por exemplo, tenho formado, diploma, essas coisas todas, no dia da posse. Então, vai fazer o concurso de nível superior, mas você ainda não tem o diploma, ainda está se formando, você não tem problema nenhum em participar daquilo. Mas no dia da posse tem que trazer o diploma. No caso da atividade política partidária, você faz todo o seu registro. Pode ter alguma situação em que você ainda não tenha, né, condições de comprovar. Por exemplo, sei lá, não está com uma suspensão de direitos políticos por alguma situação. E lá na frente, essa suspensão vai cair. Você pode participar do pleito eleitoral. Só que essa suspensão ela tem que finalizar antes do dia do pleito. Porque a briga que tinha constitucionalmente era se isso poderia ser na data da posse como deputado, como senador, do cargo que você vai ser eleito. Então, no caso específico de atividade político partidária, as condições
Os requisitos completos têm que ser no dia do pleito, ou seja, naquele dia que vai ter a eleição. Você já tem que estar completo, senão você não vai constar da urna, né? Na verdade, os votos não vão valer. Isso aí pode cair em direito eleitoral, mas como direito constitucional também, porque isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Teve uma outra recente agora, mas é bem específica de eleitoral, bem uma questão de interpretação do Código Eleitoral. Licença capacitação. Licença capacitação, artigo 87. Após cada quinquênio de exercício, ou seja, cada 5 anos, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo, com a respectiva remuneração, por até 3 meses para participar de cursos de capacitação profissional. Essa daqui é comum também, as pessoas, eu até tirei no começo do ano passado, eu acho. Funciona da seguinte forma: completou 5 anos de administração pública, você vai na área de RH e diz: eu quero tirar a licença capacitação. Eles vão dizer para você: você vai preencher um questionário, um formulário, e vai propor para a administração pública o período que você quer e qual o curso, sei lá, capacitação que você quer fazer. Normalmente o pessoal faz cursos. E aí, nesse período, você vai ser liberado, não vai trabalhar, mas você vai ter que fazer essa capacitação. Então, tem os valores. Então, quero 30 dias. Então, a capacitação tem que ter. Lógico, tem sites que fazem isso para você, que disponibilizam isso. Mas, em geral, a gente faz na ENAP, né? Eu fiz na ENAP. Na ENAP tem mais de 500 cursos para você fazer. Então, você vai dizer: olha, quero fazer esse curso. Tem que ser cursos relacionados à sua área. Pode ser também cursos não relacionados, mas que você vai justificar que tem interesse em fazer, sei lá, um curso de, sei lá, de oratória, curso de leitura, o que for. Mas tem que ter a carga horária, tem todas as qualificações lá. E aí, normalmente, o RH vai liberar você. Lógico, tem que ter o aval da chefia. Em geral, as chefias também, dependendo do órgão, não tem muita restrição em relação a isso. Em geral, pede só o revezamento do setor e, às vezes, em geral, pede que você faça isso espaçadamente. Por exemplo, são 3 meses, tira um mês esse ano, um mês no ano seguinte, um mês junta com as férias, mais um mês. Normalmente ou então de 2 vezes. Dificilmente eles liberam em 3 meses. A não ser que você justifique, por exemplo, não, eu vou fazer um curso de intercâmbio de inglês, né, para melhorar meu inglês lá nos Estados Unidos. Aí libera os 3 meses para você melhorar. E também, na maioria dos órgãos, se você tiver DAS, você vai ter que ser exonerado do DAS ou da função de chefia. Não vai deixar você sair de licença recebendo a remuneração da chefia também, só a remuneração do cargo. Então, essa antes, aí foi o que a Nélia perguntou: mas tem essa gratificação? Antes dessa gratificação, em alguns órgãos não, em alguns estados, essa gratificação não precisa comprovar nada. No governo federal também era assim. Na Marinha, na minha época na Marinha, também existia outro nome. Na Marinha acabou de vez. Na Marinha, cada 5 anos, você pedia uma chamada licença-prêmio, ficava em casa 6 meses, mas na Marinha era a cada 10. A cada 10 anos você ficava 6 meses em casa para comprovar nada. No serviço público era a cada 5 anos, você pedia a licença-prêmio, chamava de licença-prêmio, ficava 3 meses recebendo sem comprovar nada. E aí, por causa de pressão da sociedade, no caso do militarismo, acabou. Acabou, não tem licença nenhuma de prêmio. No governo federal, o que eles fizeram? Eles mudaram o nome para licença capacitação e vincularam que nesses 3 meses você fizesse algum tipo de capacitação. E hoje é permitida qualquer tipo de capacitação, cursos pequenos, mas, de novo, tem que ter uma quantidade de horas. Pode fazer vários cursos pequenos. No começo do ano eu saí, eu pedi, acho que uns 45 dias, mas do ano passado. Os 45 dias eu tive que fazer uns 6 ou 7 cursos. Peguei vários cursos de 20 horas, 30 horas. E a pessoa vai dizendo: cada dia da semana você tem que ter, acho que no mínimo 30 horas. Então, se você sair, você vai compatibilizar naquele período ali, você vai ser 4 semanas. Vai ter 4 semanas no período que você está pedindo a licença. Então, vai ser 3, 6, 9, 12. Então, você vai ter que ter pelo menos 120 horas de carga horária. O mínimo. Não quer dizer que você pode fazer 200 horas de carga horária. Não vai comprovar lá no diploma. Fez esse curso de capacitação aqui, né? EAD tem 20 horas, 30, somando tudo, justifica para o RH o tempo que você ficou fora. Vamos lá. Questão exemplo: Pedro obtém aprovação para ingressar no Serviço Público Federal, tendo tomado posse e entrada em exercício no prazo legais.
sendo profissional altamente qualificado na sua área de conhecimento, logo após entrar em exercício, também logo a aprovação para cursar mestrado no exterior. Baseado na Lei 8.512, Pedro requer licença com vencimentos para manter o seu vínculo com o serviço público. Referido estatuto do servidor, no caso do período em que ocorre o estágio probatório, veda a concessão para licença para capacitação, acompanhar cônjuge pode, tratar doença pode, serviço militar e atividade política para capacitação. Ele perguntou outra coisa aqui. Eu pensei que ele ia perguntar outra coisa. Pode falar. Você quer perguntar sobre o conceito que a gente acabou de ler? Pode falar, Neila. Nélia, desculpa. Professor, Neila. Neila, professor, por exemplo, nesse período de 5 anos, se eu resolver fazer um doutorado, como é que fica a licença nessa questão? Em um período de 5 anos, assim, depois que Por você teve exemplo, direito à licença? não, dentro desses 5 anos, desses primeiros 5 anos, Não, não. Nos primeiros 3 anos, você não tem direito a afastamento para curso. tá, mas Vamos lá. passou os Passou os 3, 3 anos, aí você tem direito. Aí você pode pedir para mestrado, ficar 2 anos. Não é essa licença capacitação que eu estou falando aqui, não. Essa licença capacitação é 3 meses a cada 5. A licença para estudo, né, de pós-graduação, é outra licença. Nesse caso, acabou o estágio probatório. Aí você vai dizer, pô, tem interesse em fazer o mestrado, isso pode ser até 2 anos. Tem interesse em fazer o doutorado, sai até 4 anos. E com a remuneração. Ah, mas, assim, não queria ficar que o pessoal negasse, porque o pessoal nega. Essa de 2 anos, 3 anos, é comum negar. Essa já é invertida. A de capacitação até 3 meses é muito normal o pessoal sair. Agora, essa, onde você se afasta, vai ficar 2 anos fora da administração pública, estudando, sendo pago. Normalmente o pessoal nega. Mas existe uma situação em que, às vezes, o pessoal não, assim, não tem muita por que negar. É o seguinte, é você pedir para estudar no exterior sem remuneração, como se fosse um interesse particular. Você fica vinculado à administração pública, só que se você não recebe salário. Aí você vai perguntar, mas qual o interesse da pessoa? É porque é o seguinte, quando você sai dessa remuneração, dessa licença de estudo, e recebe remuneração, caso aconteça algumas situações, por exemplo, se for reprovado no curso, você vai ter que devolver os salários que você recebeu enquanto estava estudando. Caso você volte para a administração pública e vai voltar, provavelmente, se você resolver sair, você vai ter que indenizar a administração pública pelo período em que você ficou estudando e não estava trabalhando, mas estava recebendo salário. Você também vai ficar vinculado a uma situação em que você tem que ficar pelo menos no mesmo tempo em que você foi liberado naquele órgão. Por exemplo, você estava em Brasília, foi liberado para ficar 2 anos na Espanha, sei lá, Estados Unidos fazendo mestrado. Você vai ter que voltar para Brasília e ficar 2 anos no serviço público. Nesse período, no órgão, né? Nesse período, se pintar uma remoção para você voltar para sua terra, né? Você mora em Santa Catarina, você não vai poder voltar para Santa Catarina, tem que ficar em Brasília, cumprindo um pedágio, que a gente chama. Então, tem algumas situações, então, às vezes, as pessoas preferem sem remuneração. Não, dou um jeito de não ficar sem remuneração para não ter que ficar vinculado a isso. Vai que eu arranjo um emprego melhor e eu não vou poder me liberar. Quer dizer, vai poder se liberar, mas vai ter que indenizar a administração pública pelo período que você recebeu sem trabalhar. Então, existem pessoas que pedem sem remuneração, justamente para não ficar, né, vinculado a essas regras. Essa licença que você está perguntando de mestrado e doutorado é só após 3 anos, só depois que acaba o estágio probatório. Afastamento, essa aqui, ó. Você estava perguntando, já estava aqui embaixo, para te ler. Afastamento para participação em programa de pós-graduação. O servidor poderá, no interesse da administração, olha aqui o que ele coloca, no interesse da administração. Então, a administração pode negar. E desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo, ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior. Desde que, olha só, simultaneamente, possa ocorrer simultaneamente para o exercício do cargo, né? Ou mediante compensação de horários. Vou explicar aqui os três. Vamos lá. A primeira hipótese é o seguinte: é você liberado, vai ficar 2 anos fora. Segunda hipótese,
você não pode ocorrer simultaneamente com o cargo. Isso não tem previsão, mas é uma interpretação. Eu vou explicar, eu acho que nem pode cair em concurso, porque é uma interpretação interna. Existem mestrados em que você não tem aula todo dia, você tem aula 2 vezes na semana. E os outros 3 dias da semana você pode exercer o cargo. E às vezes uma estrada na mesma localidade. Vale a pena liberar você 2 anos? Isso é uma decisão da administração pública e também pode ser uma questão que você coloque. Que, olha, eu não quero ficar liberado direto, quero só 2 dias da semana que eu vou assistir a aula. Ou você pode, foi o caso que eu fiz, um período, eu fiz do mestrado, e aí o que que eu fiz? As aulas eram às sextas-feiras. E o que que eu fiz para eles? Então, toda sexta-feira, e acho que era de quinta em dia, não me lembro aqui como é que é. Então, toda sexta-feira eu pedia para ser liberado o dia todo para assistir a aula. E era em Goiânia, né? Na UFG, Universidade Federal de Goiás. Então, eu tinha que sair daqui de Brasília de manhã cedo, 2 horas de carro, assistir a aula o dia todo e voltava no final do dia. Então, não tinha tinha como aquele dia trabalhar. E tinha que sair de manhã. Às vezes as aulas até era, assim, sei lá, começava no período da tarde, mas tinha parte da manhã de deslocamento, às vezes começava às 10 horas da manhã, tinha que ser mais cedo. Às vezes tinha aula 8 horas da manhã na sexta-feira, então tinha que sair 5 horas da manhã aqui, para chegar entre 7h30, 7 horas lá, que é 2 horas de deslocamento para Brasília e Goiânia. E aí eu pedi com compensação de horário. Então, como é que funcionava? Todo dia eu trabalhava 2 horas a mais, para compensar essas 8 horas. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, 2 horas a mais. Então, eu ficava, né, 2, 4, 6, 8. Ou seja, de segunda a sexta já compensava as 8 horas, de segunda a quinta já compensava as 8 horas da sexta-feira. Então, era assim que eu fazia. Logicamente, né? Era aquela compensação, assim, que você escrevia no papel. Sempre ficava uma horinha a mais, 1 hora e meia, mas sempre não ficava assim. O chefe não ficava assim, marcando certinho, né? Mas no papel, em tese, já estava compensado. Então, foi muito mais fácil deles me liberarem. E mais ainda, eu não precisei sair do cargo de DAS que eu estava. Então, fiz isso por causa dessa. Se eles fossem me liberar sem compensação, já iria entrar para uma situação que o RH poderia solicitar que eu liberasse o DAS para outra pessoa. Então, existe essa situação. Existe uma que você libera direto, os 2 anos. Existe uma possibilidade que não está na lei, é um gap da lei, que é liberar você parcialmente, ou seja, liberar se na sexta-feira sem precisar compensar, existe com compensação para fazer mestrado e doutorado. Isso aqui é o chamado mestrado e doutorado. Afastar seu cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar do programa de pós-graduação, estudo de ciência e instrução superior. E aí, vou vincular naquela de cima, que é a licença capacitação. No final do mestrado que eu fiz, o que é que eu fiz, que eu pedi? Pedi a licença capacitação. Porque a licença capacitação também pode ser o seguinte: nesses 3 meses que você tem direito, você pode dizer, olha, eu quero esses 3 meses para eu escrever a dissertação. Também isso é comum. Ou escrever a tese de doutorado. Aí eles te liberam 3 meses, no final dos 3 meses tem que mostrar o documento escrito. Então também ocorre isso também. Não é só curso, você pode aproveitar no final, né? Eu tenho direito aos 5 anos, fiz 5 anos e tem direito a sair aos 3 meses. Aí você pede para escrever o trabalho. Não precisa ser necessariamente mestrado e doutorado. Até para pós-graduação, você também pode pedir para fazer TCC. Pode falar. Após a conclusão do mestrado ou de doutorado, tem alguma elevação de nível, alguma gratificação, alguma coisa assim no estado, no federal? Existem algumas carreiras em que você tem gratificação de qualificação. Algumas carreiras. Na área de educação, às vezes, então, a área de educação, a pessoa que trabalha em universidade. Por exemplo, nesse mestrado que eu fiz foi no UFG. Mais da metade da turma era também servidor da UFG, da Universidade Federal de Goiás. Eles estavam fazendo mestrado para justamente ganhar um salário a mais, uma gratificação a mais. Eu não ganhei nada mais, eu fiz o mestrado, não ganhei nada mais, só queria fazer o mestrado lá. E a pretensão era outra, era para concursos, ter título para concursos, para fazer outros concursos na época. Eu queria pontuação de títulos para concurso, ter mestrado, porque tem alguns concursos que você tem que ter, quer dizer, você tem que ter não, né? Tem prova de títulos. Se você tiver um mestrado, você vai ter um ponto a mais na classificação. Então, depende da carreira. Carreiras da área de educação sempre tem dinheiro a mais envolvido. Mas depende também, por exemplo, acho que a agência reguladora tinha, acho que já acabou também. Tem estados que tem, então não necessariamente tem
Existem situações, por exemplo, no EPPGG, uma carreira chamada especialista em política pública e gestão governamental, que está no CNU, e para você mudar de classe, você tem que ter uma carga horária de capacitação para cada classe. E às vezes você faz um mestrado, você já cumpriu toda a carga horária, você pode ser promovido. A minha carreira não tem isso. Minha carreira eu vou mudar de classe agora no final do ano. Eu vou para a classe já final agora, que tem a classe A, B, C. Eu estou na C, agora eu vou para a classe especial. Aí vai ficar a classe especial 1, 2, 3 e 4, aí finalizou a carreira. Algumas carreiras como a PPGG, você, para mudar de classe, tem que ter capacitação. Ou, no caso, como você perguntou, faça um mestrado e você consegue, né, você consegue pular já para a classe seguinte sem precisar fazer capacitação. Tanto é que você entra no site da ENAP, tem alguns cursos que eles colocam lá. Esse aqui equivale à capacitação para mudança de classe. Tem alguns cursos específicos. E se você não tiver esses cursos no período da promoção, o órgão de RH vai chamar você para o PPG e dizer, ó, você vai ter que entrar agora na capacitação, senão você não vai conseguir ser promovido. Eles obrigam você a fazer, para justamente não dar problema depois. Artigo 96A. Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação, os critérios para participação em programas de pós-graduação no país, com afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para esse fins. Entendi. O que é isso aqui? Nesse parágrafo que ele colocou, isso também ocorre em muitos órgãos. Ele fala o seguinte: em vez de ficar naquela briga isoladamente, cada um pede, como é interesse da administração, quando ele está pedindo, não considera, aquela coisa toda, o que é que alguns órgãos fazem? Em alguns órgãos eu vi isso, né? Acho que na CAD, onde eu estou, tem, na Previ, que tinha, eles queriam um comitê e falam o seguinte: a gente tem interesse que os servidores se capacitem nessas áreas aqui, esses conhecimentos aqui, mestrado, doutorado, pós-graduação, o que for. E eles abrem por ano um determinado percentual X de servidores que vão estar em, em licença, né, para esse período. 2 anos, 3 anos, 4 anos, vão liberando anualmente, né, conforme vai ter um fluxo ali no órgão. E o que eles fazem? Em vez de ficar aquela coisa individualizada, né, específica de cada setor, no comitê vai chegar as propostas, antes de você ser liberado, e os servidores, esse comitê vai avaliar, vai dizer, vamos liberar esse fulano de tal. Não é o seu chefe que vai liberar, é um comitê. Vai passar para o presidente do órgão e dizer, olha, acho interessante liberar o Edvan, porque o curso dele é muito interessante, já pediu 2 vezes, não foi liberado, já tem tanto tempo de órgão, tem uns requisitos que eles vão criando, então libera de volta. Então, eles criam uma coisa à parte. Há possibilidade diferente, por exemplo, já teve uma pessoa que trabalhou comigo, que ela pediu internamente. Ela tinha passado numa universidade americana boa, acho que era esqueci agora, era em Denver, Universidade de Denver, um curso top, fora do período, assim, porque era um período fora desse período, que tem isso. Normalmente isso é início do ano que eles fazem. E aí, a gente levou o caso para o chefe falou, faz o requerimento, né? Extemporâneo, e aí pediu pelo setor mesmo, foi até o RH, conseguiu liberar. Ficou 2 anos lá em Denver, voltou já para o MD. Mas é isso, ele ficou vinculado à micro e pequena empresa, era o setor que a gente trabalhava. Voltou, eu encontrei com ele na festa, no baile de final de ano da nossa associação, e falou, cara, fez eu voltar para a micro e pequena empresa, fiquei 2 anos lá. Falei, cara, mas nem estava lá. Poderia até enganar, porque na verdade o chefe fica vinculado, lembrando sempre que tem um cara que tem que voltar para o seu setor para ficar 2 anos lá, porque quem liberou foi o setor. E você vai liberado para esse mestrado e doutorado, você fica vinculado ao setor que você estava quando você foi liberado. Então, acabou que ele voltou, nem estava lá, mas ele foi cumprir os 2 anos lá na nossa área. Pode falar, William. Professor, nesse caso aí, ele fica sem remuneração, né? Não, com remuneração. Com remuneração, 2 anos. 2 anos. Porque foi para Estudando. capacitação após os 5 anos, né? Não. Está confundido, tá confundido. Vamos lá. Vamos lá. Existe a licença capacitação e o afastamento para pós-graduação. A licença capacitação, a cada 5 anos, você tem direito a 3 meses para você fazer qualquer curso de capacitação. Qualquer não, né? Curso de capacitação em inteligência da administração. Você fica 3 meses recebendo salário, mas você tem que se capacitar. O afastamento para pós-graduação você não tem período de a cada 5 anos. Não existe isso.
você não está em estágio probatório. Você quer fazer um Passou mestrado e 3 anos. doutorado, você pede um afastamento. Aí você pode pedir esse afastamento, vai ficar 2 anos fazendo mestrado ou doutorado. Só que você fica vinculado à administração pública e quando você voltar, você vai ter que ficar por esse mesmo tempo na administração pública. Ficou 4 anos, você vai ter que ficar 4 anos no órgão. E existem situações, e aí é briga na justiça isso aí, você mudar de órgão. Por exemplo, você está trabalhando no MDIC, dá um exemplo, você está trabalhando no MDIC. Aí fez, está na Previc, vou dar umas mais clássicas já ocorrido. Está na Previc, a Previc te liberou, a Previc te liberou para você fazer o mestrado. Fez 2 anos lá do mestrado, recebendo remuneração. Você voltou e logo depois passou em outro concurso, para outro órgão. A Previc vai te cobrar. Aí tu vai dizer, pô, mas eu estou na própria União. Aí é a briga na justiça. Vai dizer, cara, eu mudei de órgão, mas a Previc vai te cobrar. Você lá, você não trabalhou. Você recebeu o salário, mas estava liberado para estudar. E o acordo é de você voltar e ficar naquele órgão. Aí, já é briga na justiça. Em geral, o servidor hoje tem ganho essas situações, porque você não mudou de administração, você continua na União. Agora, se você mudar de administração, você estava na União, mudou para o Estado, aí não tem jeito. Aí a justiça não dá direito a você. Você diz, mas eu estou na administração pública, sou servidor continua. Não, mas você recebeu o salário da União para ficar estudando e depois, quando você chegou, você passou outro concurso no município, no Estado e foi embora. Aí vai ter que ressarcir esse período. Vai contar para a aposentadoria, vai contar tudo, mas a administração pública quer o dinheiro de volta. Então tem essas situações que tem que ter atento. Obrigado, Eles professor. tentam cobrar internamente na administração pública. Só que aí, assim, na União você ganha. Eu digo, cara, mas assim, eu só sei da Previ que foi para o Ministério. Quem está pagando é o governo federal. Eu estou aqui no governo federal, só não estou lá no mesmo órgão que eu assinei o termo de compromisso, queria voltar para o órgão. Mas é a justiça dizer, cara, não faz muito sentido isso, né? O cara vai continuar exercendo o cargo na administração pública federal, exercendo, né, as competências que ele adquiriu. Aí normalmente libera de você ter que devolver. Mas o órgão vai atrás, porque é legalista, né? Isso é o que está previsto na lei. Artigo 96, parágrafo 2º. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado, né? Há 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado para licença para tratar de assuntos particulares em gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo, nos 2 anos anteriores à data da solicitação e afastamento. Deixa eu tentar explicar aqui o que ele quer falar aqui. Afastamentos para a realização do programa somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivos. Isso aqui eu não tinha antes, não, mas é interessante. O respectivo órgão entidade é pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenha se afastado por licença de assuntos particulares. Isso aqui era uma vírgula, que é importante. Acho que ele não botou vírgula. Para gozo de licença capacitação, ou com fundamento neste artigo nos 2 anos anteriores à solicitação. Vou tentar explicar aqui. Isso aqui é novo, tanto é que é 96A. O que ele está falando aqui para a gente? Você, para sair mestrado, você tem que ter no mínimo uns 3 anos no órgão, incluído o estágio probatório. Ou seja, acabou o estágio probatório, você já pode pedir para ser para mestrado. Então, é 3 anos e ele coloca incluído o período de estágio probatório. Doutorado, você vai ter que concluir o estágio probatório e ainda ficar mais um ano, 4 anos, que inclui o estágio probatório. E, além disso, você não pode ter saído, se afastado de licença para interesse particular, ou seja, aquela licença que você se desvinculou, você está fazendo suas coisas, sem remuneração, onde que é um interesse particular. Licença capacitação, ou seja, eu saí de licença capacitação no final do ano passado. Eu não posso pedir licença para fazer mestrado e doutorado. Por quê? Porque tem menos de 2 anos que eu saí de licença capacitação, que é aqueles 3 meses que eu saí. Nem nesse mesmo fundamento. Significa o seguinte: eu saí para uma licença de mestrado, certo? Saí para licença de mestrado. E aí eu não posso emendar no doutorado. Tem que voltar, ficar pelo menos 2 anos para pedir de novo a solicitação, porque você tem que ter, né, 2 anos anteriores, você não pode ter nos 2 anos anteriores uma solicitação parecida.
Então tem que voltar e depois sair de novo, não posso emendar. Tem alguns órgãos que deixam emendar? Tem casos que já aconteceram já. Mas, em geral, é o que está escrito aqui. Não sei se mudou depois que essas pessoas. Tem até o caso lá do pastor lá da igreja, o pastor Peré, que emendou mestrado e doutorado na Espanha, em Saragoça. Mas de repente não existia esse artigo. Quando o artigo está assim, 96A, tem a letrinha, porque esse artigo foi alterado, foi acrescentado. O original não tem o Azinho, mas é acrescentado assim. Então, qual é o caso? Tem que ter, para mestrado, no mínimo 3 anos, doutorado, no mínimo 4, incluindo estágio probatório. Não pode ter saído nos 2 anos anteriores à sua solicitação, licença de capacitação, licença para tratar interesses particulares, nem a licença do mesmo artigo, ou seja, licença para pós-graduação. Vamos passar aqui, ó, vamos aqui, explico melhor aqui, ó. O artigo 96A estabelece as condições para que o servidor possa se afastar para realizar um programa de mestrado e doutorado. De acordo com o parágrafo, o servidor deve ser titular de cargo efetivo no órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e pelo menos 4 para doutorado. Além disso, não ter se afastado nos 2 anos anteriores da data da solicitação para assuntos particulares, licença de capacitação, com fundamento no próprio artigo, ou seja, acabou de ser de mestrado, voltou e quer ser outro mestrado, você pode fazer também mais de um mestrado e mais de um doutorado, não necessariamente só um, não. Tem pessoas aí que eu conheço que já tem 2 mestrados, você vai pedindo, né? Você tem interesse em estudar, não é necessariamente um. Mas, de novo, tem que voltar e cumprir o pedágio, né? Os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado, depois do doutorado, somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos, igual ao doutorado, né? Incluído o período de estágio probatório, que não tem que ser afastado por tratar de interesses particulares, com fundamento neste artigo, nos 4 anos anteriores à data da solicitação do afastamento. Aqui é diferente, é 4 anos anteriores. Por quê? Porque isso aqui, tá vendo? De novo, isso aqui é acréscimo. Porque antigamente não existia a possibilidade de pós-doutorado. E pós-doutorado não é necessariamente uma formação. O que é previsto no nosso ordenamento jurídico, no caso do Brasil, você tem graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, essa modificação deve ter sido para isso. Mas, às vezes, surgia pessoas pedindo para pós-doutorado, depois do doutorado. Aí, no Ministério Público dizia, olha, não tem previsão em lei liberar para isso. E, às vezes, tem pós-doutorados que é 1 ano. É 1 ano. Você faz um pós-doc e dura 1 ano você no exterior. Agora tem a previsão aqui em lei, faz tempo que eu não tenho estudado a 8.112. Então, a diferença do de cima, você tem que ser nos 4 anos anteriores. Ou seja, você tem que estar 4 anos afastado de qualquer tipo de capacitação posterior, né, que não tem se afastado para tratar de interesse, não, desculpa. Interesse particular ou com fundamento nesse artigo nos 4 anos anteriores. Ou seja, você voltou de um interesse particular. Para você pedir um pós-doc, tem que esperar 4 anos. Você está trabalhando direitinho, então agora quero sair para fazer um pós-doc. Ou nesse mesmo artigo, artigo 96A. Os servidores beneficiados pelo afastamento no parágrafo 1º, 2º e 3º, que é o que a gente acabou de ler deste artigo, terão de permanecer no exercício de suas funções após o retorno de um período igual ao do afastamento, que é o que eu falei. Você vai, ela te liberou 2 anos, a Previc te liberou 2 anos, você tem que voltar a ficar 2 anos na Previc. Liberou 4 anos, você vai, fica os 4 anos lá, estudando, faz o doutorado, vai ter que voltar a ficar 4 anos. Mas a briga é essa. Eu estou na Previc, que nem ocorreu comigo. Passei para o MDIC, foi para o MDIC. E aí? A Previc vai me cobrar o período que eu não deixo Estado? Em geral, vai cobrar. Você vai alegar no Poder Judiciário e dizer, cara, eu estou na União. Agora é diferente, eu estava na Previc. Previc me liberou 4 anos. Fui fazer o doutorado. Voltei. Cara, parece uma oportunidade de emprego por causa dessa minha, né, qualificação que eu fiz lá no exterior. Se você sair da administração pública, é lógico que eles vão cobrar. Mas se eu for para o Estado, que pô, passei num concurso de fiscal muito melhor, também vai ser cobrado. E o judiciário não vai dar direito a você. Provavelmente vai mandar você devolver o dinheiro. Um servidor obteve, uma questão aqui, por exemplo, um servidor obteve licença para cursar doutorado na universidade pelo período de 4 anos. Após ter concluído o curso com êxito, defendido a tese, voltou ao órgão originário. Nos termos da Lei 8.112 e suas alterações, após seu retorno, o servidor deverá permanecer em suas funções por mesmo período, né? 4 anos. Se liberou 3. Lembrando que esses períodos não são necessariamente fechados, porque tem mestrado hoje em dia que é 1 ano que você pede. E é só período de aula. Depois você vai ficar só escrevendo, tem gente que pede só 1 ano.
quer não ficar muito tempo vinculado. Tem doutorado, por exemplo, tem doutorado na USP que é 3 anos, não é os 4 anos. Você pode pedir só os 3 anos, vai lá, fica os 3 anos na USP e depois volta. E fica um ano vinculado a, a escrever. Das concessões, para finalizar, e a gente finaliza esse material da Administração Pública Federal, mas a gente entra nos exercícios desse material. Das concessões. Será concedido horário especial ao servidor estudante, lembra que eu falei que tem essa possibilidade, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo 1º. Para efeito disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário, ou entidade que tiver exercício respeitada a duração, compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício respeitada a duração semanal do trabalho. Isso aqui ocorre muito quando a pessoa quer fazer uma segunda graduação. Então, você está lá, resolve fazer uma faculdade de Direito, é formado em Administração. Resolve fazer uma faculdade de Direito, mas, eventualmente, não quer estudar à noite. O que é que vai ocorrer? Vai dizer, cara, quer fazer aula de manhã ali, fazer 2, 3 matérias de 8 até as 10h30, 11 horas da manhã. Você vai pedir essa licença, né, o horário especial, vai chegar às 10h30, 11 horas da manhã, e vai trabalhar até mais tarde. Ou vai pedir para chegar só meio-dia, normalmente o pessoal fala isso, né, pede isso, normalmente os colegas que fazem segunda graduação, meio-dia fica direto, de meio-dia até as 8 da noite. Você entra meio-dia, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fica até 8 horas da noite. Não trabalha pela parte da manhã. Mas hoje em dia, com teletrabalho, com essas coisas todas, é muito difícil pedir esses horários especiais hoje em dia. Normalmente, nos órgãos, a maioria da teletrabalho. A carta enrolada dá teletrabalho para ele, que eu monitoro ele pelas tarefas. Vamos lá, questão exemplo. Um servidor público, estudante, que deseja se dedicar a um estudo aprofundado do jogo de xadrez, pleiteou horário especial para exercer essa atividade. Nos termos da Lei 8.112, e suas alterações, o horário especial poderá ser concedido trabalhos extras, né, funções especiais, atividade escolar, servidor estudante, qualquer atividade lúdica, não. Qualquer atividade esportiva, não. É letra C. Eu fiz umas perguntas meio malucas. Finalizando, dos deveres. Faltando aqui 2 páginas. Os deveres. São deveres do servidor público. 1. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então, é uma questão. Essas questões, exemplos, gente, ele está tirando de questões de concurso. Depois, quando a gente for resolver, você vai ver, cara, parece que a gente já respondeu isso. E da Sérgio Gran-Rio que ele está tirando. Às vezes ele dá uma adaptada ali, mas a gente vai perceber que ele tirou da Sérgio Gran-Rio. Você vai perceber que ele já respondeu essa questão, não é? Porque, na realidade, a gente já fez como questão modelo. E provavelmente foi de um concurso, não sei porque ele não coloca aí no material. Um servidor recebe ordem do seu superior hierárquico de quem discorda frequentemente, por diferença de visão quanto ao planejamento organizacional. Nos termos da Lei 8.112 e suas alterações, um descumprimento de ordem superior não acarreta quebra do dever funcional quando a ordem se revela manifestamente ilegal. Então, a ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida. Normalmente, assim, ocorre poucas situações, mas devido ocorre. Você vai ter situações em que o chefe vai pedir para você escrever alguma coisa, fazer parecer uma nota técnica, você vai dizer, isso aí não concordo, não. Acho que é até ilegal essa dispensa de licitação que for. Em geral, não tem tanta briga assim, porque o chefe vai dizer, ok, você não quer assinar? Ele vai lá, assina. Depois ele se responsabiliza perante o CGI. Assim. Agora, se não for isso também, que pode cair em prova e cair muito. Se não for manifestamente legal, ou seja, você não está vendo ilegalidade nisso. Aí depois você vai descobrir que aquilo é ilegal. Você não vai ser responsabilizado, porque na verdade, sim, não era manifestamente legal. Porque se você fizer aquilo que é manifestamente ilegal, sabendo que era, você vai ser responsabilizado junto com o chefe. Por isso que é melhor você dizer, chefe, prefiro não assinar essa nota técnica, prefiro não assinar esse parecer. Que aí você, pelo menos, se precaver, dizendo, olha, era manifestamente legal, avisei, inclusive não assinei, mas o chefe quis fazer. Na hora que vier o PAD, a sindicância, sei lá, a ação de probidade administrativa, você já se precaveu. Na acumulação de cargos públicos, ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Qual é os casos previstos na Constituição hoje? 2 cargos de professores, um técnico de professor, e 2 cargos da área de saúde. A remuneração prevista hoje na Constituição são somente esses. Querem mudar? Quer. Mas hoje é 2 de professor. Você pode ter 2 matrículas de professor. Você pode ter uma técnica. O que é um cargo técnico?
PPGG, analista de comércio exterior, de toda a receita. Hoje, qualquer cargo. Eles entendem que qualquer cargo é técnico. Qualquer cargo que está escrito na Constituição, cargo técnico. Mas, assim, grosso modo, ele tem o seguinte, ó, é um cargo que é aprovado em concurso público. A gente entende que é um cargo técnico. Tem um outro órgão que tenta limitar isso, mas, em geral, o Centro da Justiça ganha. Qualquer cargo com de professor. Então, você pode passar no concurso sem nenhum e depois passar no outro concurso, sei lá, para ser professor do GDF, de nível fundamental, nível médio, ser professor da universidade aqui do DF ou da UNB, você vai poder acumular. Tem que ter compatibilidade de horários. Não pode para passar 60 horas semanais. Você não pode ter dois cargos públicos de 8 e 40 horas. Você vai trabalhar 80 horas por semana. Vai trabalhar de 8 da manhã às 5 da tarde, depois de 5 da tarde até que horas? Não vai dar 8 horas, né? Você não consegue depois de fazer de 8 horas. Então, o TCU limita a essa questão. Tem briga também na justiça de não deveria a priori proibir dois cargos de 80 horas, de 40 horas, para dar 80 horas. Mas o TCU ele limita, entendeu? Um dos cargos que você está acumulando vai ter que ter 20 horas só de trabalho semanal, porque senão não faz muito sentido. Em um dos dois você está mentindo. Não dá para fazer 16 horas de trabalho todo dia. Né? É 8 num e 8 no outro, para dar as chamadas 40 horas semanais. Questão exemplo aqui para finalizar. Um servidor efetivo de autarquia federal acumula cargo similar em fundação municipal, havendo entre os cargos compatibilidade horária. Então, olha só, tem um servidor efetivo, acumula cargo similar. E não falou que é o cargo similar. Então, provavelmente está proibido. O cargo similar tem que ser professor, pode ser 2 de professor, ou 2 da área de saúde. Esse pode ser similar. Se for um técnico, o outro tem que ser professor. Então, esse aqui, 2 cargos similares nos termos da Lei 8.012. Essa acumulação é possível? É possível? É possível? Não é possível. Principalmente para acumulações no mesmo nível federativo, não. Não é possível, uma vez que é vedada a acumulação de cargo nesse caso. Acho que a letra é. Nível federativo não tem nada a ver. Você pode ter um cargo na União e ser professor no Estado ou no município. Ou você pode ter um cargo efetivo no município e ser professor na Universidade Federal. Então, no nível federativo não importa. Letra E? Cadê? Letra E. Pode ter aqui, ó. Ele resumiu para a gente. Acumulação é possível. 2 cargos de professor. Acumulação de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. O que é cargo técnico ou científico? Hoje em dia, é qualquer cargo. Eles querem até mudar esse termo aqui, técnico-científico. Tem uma proposta de emenda à Constituição. A acumulação de 2 cargos ou empregos privativos da área de saúde, com profissões regulamentadas. Então, não precisa ser médico, enfermeiro. Pode ser um psicólogo, pode ser um assistente social, tem que ser da área de saúde. Ela trabalha ali na área de hospital. 10 responsabilidades. Não, a gente não vai conseguir acabar, não. Só é 105 páginas. Vai deixar os 5 páginas para amanhã e aí depois a gente finaliza os exercícios. Responsabilidade. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolução criminal que negue a existência do fato à autoria. Isso aqui significa o seguinte: no nosso direito brasileiro existe a independência de instâncias. Significa o seguinte: a instância criminal ela é independente da civil, que é independente administrativo. Um único ato de um servidor ele pode responder nas 3. Pode responder criminalmente, ou eventualmente por um dos crimes contra a administração pública. Civilmente, ressarcimento, lei de propriedade administrativa, ação de propriedade administrativa, ela não é uma ação criminal, é uma ação civil. E administrativamente, responder um PAD. Um único ato seu, você vai responder em 3 instâncias. Eles vão, não é bis in idem? Não, no Brasil não é bis in idem, porque são instâncias diferentes. Eu fiz uma única besteira, estou respondendo 3 processos. Sim, se os processos forem instâncias diferentes, criminal, civil, administrativo, você vai responder 3 processos. Não há bis in idem. Você vai ser punido no criminal, que provavelmente pode ter uma restrição de liberdade ou uma restrição de direito sua. No civil, que provavelmente vai ser um ressarcimento de valor. E no administrativo, eventualmente até com restrições administrativas suas ou até mesmo com perda de cargo. Então, o que ele está falando aqui? Que a responsabilidade administrativa, ou seja, a única vez que vincula as instâncias é que, no caso do administrativo, pode ser afastada a responsabilidade administrativa se for absolvição criminal, não é civil, é absolvição criminal, que nega a existência do fato
ou a sua autoria. O que cai muito em prova é o seguinte: o cara está respondendo nas 3 instâncias, ou em 2, no administrativo e no criminal. Ele foi absolvido. Por quê? Por falta de provas. Faltou provas. Faltou prova. Por falta de prova aqui. Estou só com o mouse aqui, tá ruim. Falta de prova. Vínculo administrativo, não. Por quê? Porque não houve negativa da existência do fato. O fato existiu. Não houve negativa da autoria. Existe a possibilidade de ter sido ele. Não foi negado que não foi ele. Só que a gente não conseguiu provar, porque no criminal você precisa ter prova mais robusta. Não consegui provar. O que vai ocorrer? Não vínculo administrativo. Mesmo assim, ele pode eventualmente, ser demitido, ser suspenso da administração. Ah, mas lá ele foi absolvido. Não interessa. São instâncias independentes. Só se vincula quando ele respondeu o processo criminal, servidor, e aí ficou comprovado que houve negativa de autoria. Não foi ele. No administrativo fica vinculado. Você não pode fazer um processo administrativo contra ele. Ficou comprovado que aquele fato, aquela situação não existiu. Não tem como você abrir um processo administrativo. Porque a situação não existiu. Como é que você vai abrir? Não existe aquele fato ali. Então, são as 2 situações que você vincula o administrativo. Agora, a falta de prova, que é que cai em prova, normalmente ele bota uma questão, blá, 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 aí ele foi absolvido. Tem que prestar atenção no que ele vai falar depois do absolvido. Se foi negativa de autoria, negativa do fato, aí já era. Não tem como você processar, fazer sindicância, nada. Não sei. Então, agora foi falta de provas, porque prescreveu o crime. Não posso mais punir no criminal, porque tem um prazo para punir. Prescreveu. Mesmo assim, no administrativo, ele vai continuar sendo punido, poderá ser punido. Um funcionário de autarquia federal foi demitido após passar por processo administrativo disciplinar, em que for observada a ampla defesa do direito ao contraditório, sob a acusação de teria cometido uma infração funcional relativa ao recebimento indevido de vantagem econômica. Olha só, vantagem econômica, ele recebeu. Isso aqui, administrativamente, é uma infração disciplinar, mas criminalmente é corrupção. Você não pode receber dinheiro. Então, ele está respondendo nos dois, ele pode responder nos dois. O recebimento de vantagem econômica é crime de corrupção. Isso aqui também é direito penal na parte de crimes contra a administração pública. Então, é corrupção passiva. Vamos lá. Aí você pode, mas seria ativa, ele recebeu ou ele solicitou, não, mas é sempre contra a administração pública, é passivo. Só comete corrupção ativa quem está do outro lado da administração pública. Vamos lá. Em razão do ilícito penal, tal funcionário foi processado criminalmente. Contudo, na esfera judicial, foi provado que o réu não concorreu para o suposto ato delituoso que motivou sua demissão. Nesse caso, a repetição da decisão penal absolutória. Vamos lá, vamos ler. Em razão do ilícito penal, tal funcionário foi processado criminalmente. Ok, ele respondeu criminal também. Contudo, na esfera judicial criminal, foi provado que o réu não concorreu, ou seja, houve aqui o quê? Uma negativa de autoria. Não foi ele não concorreu para isso, para o suposto delito. Não veio aqui explícito negativo de autoria, mas ele não concorreu, ficou comprovado que ele não concorreu, foi uma negativa de autoria dele para o fato delitoso. Então, vincula administrativo e permite que o funcionário seja reentregado ao cargo? Para mim, sim. Vincula a esfera administrativa e permite que o funcionário seja... Opa, aí ele está pedindo uma outra situação. Ele está querendo que você saiba tecnicamente quais são os termos que você vai usar. O que é reintegração, o que é reversão, o que é recondução. Então, são termos técnicos da Lei 8.512. Para cada um desses termos técnicos, existe um conceito atrelado. Então, ele não quer só que você saiba que vinculou. Ele quer que você saiba, e agora? Como é que ele vai voltar? Ele vai ser revertido? Vai ser reconduzido? Vai ser reintegrado? Então, nas aulas anteriores, a gente explicou cada um. Então, esses dois aqui você eliminaria na prova, fica esses dois. A gente só quer saber se você entende o que é reconduzido, o que é revertido, o que é reintegrado. Fazer a explicação rápida desses 3. Revertido é quando o cara está aposentado. Quando o cara está aposentado e ele pede para voltar, ou os requisitos pelo qual ele foi aposentado não existe mais, ele vai ter que voltar da aposentadoria dele, vai ser desaposentado, ele é chamado revertido. É chamada reversão. Ele aposentou, vai ter que ser revertido. Vai ter que reverter a aposentadoria dele. Nesse caso, tem que ter, pelo menos, no caso, se for a pedido dele, reverter a aposentadoria, tem que ter menos de 5 anos que ele está aposentado. No caso dele pedir,
E no caso de uma doença incapacitante, ele foi aposentado por incapacidade, mas aquela incapacidade desapareceu. Ele também pode ser revertido. Perícia médica comprovou que a incapacidade não existe mais, ele é revertido. Reconduzido, a chamada recondução, é quando tem estágio probatório envolvido. Em estágio probatório envolvido, o cara foi lá, foi fazer um estágio probatório, foi reprovado ou não quis continuar. Estava na administração pública federal, passei num concurso para o estado, para um outro estado. Fui lá e Brasília é muito melhor de viver, de se morar. Não quero ficar morando nesse estado, não. Eu vou declinar do estágio probatório, não vou concluir. Nesse caso, eu vou ser reprovado e vou voltar, vou ser reconduzido para o meu cargo anteriormente. Existe uma outra situação que eu sou reconduzido, a chamada dança das cadeiras. Qual é a dança das cadeiras? Eu estou exercendo um cargo na qual a pessoa foi reintegrada nesse cargo. Ela vai voltar para esse, eu vou ser reconduzido para o anterior, a dança das cadeiras. E o reintegrado? O reintegrado é por questão judicial. Falou em judiciário, você é reintegrado. Falou meio judiciário, o termo é reintegrado. A justiça vai reintegrar. Ele era integrado, deixou de integrar a administração pública, a justiça manda reintegrar, fazer com que ele integre novamente a administração pública. Então seria a letra A. Vamos ver aqui, letra A. Porque houve a negativa de autoria. Vai faltar 5 páginas, a gente continua amanhã, finaliza amanhã e depois entra. Aí, como vai ser 5 páginas rápidas, a gente já começa os exercícios amanhã mesmo. Aqui, ó, vai faltar aqui outras coisas. Alguém tem alguma pergunta antes de eu finalizar? Vou parar aqui.